seja muito bem-vindo ao canal Foco na EBD. Estaremos estudando a revista da editora Betel Dominical, primeiro trimestre de 2023, cujo tema é Marcos e o seu Evangelho. Lição de número 3, cujo tema é Particularidade do servo. Texto áureo. Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Marcos capítulo 8, versículo 2. Verdade aplicada. Como discípulo de Cristo, precisamos também, no poder do Espírito Santo, testemunhar com palavras, ações e aspectos do caráter de Cristo. Os objetivos da lição são 3. No tópico 1, falar acerca da identidade de Jesus. No tópico 2, mostrar que a autoridade de Jesus está acima de tudo. E no tópico 3, destacar a compaixão de Cristo. Texto de referência está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos capítulo 8, versículo 1, 2, 3 e depois pula para o 6. Naquele dia, havendo muito grande a multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhe: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se os deixarem ir em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graça, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Também temos a leitura complementar, que é um versículo para cada dia da semana. Depois vocês voltam o vídeo e anotam as referências, que vai enriquecer muito o estudo de vocês dessa lição. Os hinos sugeridos nessa semana são 141, 253 e 484. O motivo de oração dessa semana é: ore para que possamos desenvolver os atributos que há em Cristo. Introdução. Veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, cedeu progressivamente. Enfatizaremos 2 aspectos da identidade do servo sofredor, que se destacam no Evangelho de Marcos: autoridade e compaixão. Na introdução, nós vimos que essa lição vai se destacar 2 aspectos muito importantes no Evangelho de Marcos: a autoridade e a compaixão. Devemos ter o equilíbrio, não só autoridade, mas também compaixão, ou vice-versa, ou não só compaixão e não ter autoridade. Devemos ter o equilíbrio dos 2. Tópico 1. A identidade do servo. A identidade de uma pessoa é o que faz ser diferente de todas. Nome do pai, nome da mãe, número do RG, a cidade onde que nasceu. Isso torna ela diferente. Tópico 1.1. Muitos não conheciam a identidade do servo. Servir a Cristo também implica em conhecê-lo. Em Marcos capítulo 6, versículo 3 e 4, nos diz: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e o irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco seus irmãos? E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Nós podemos observar que as pessoas que estavam ao redor de Jesus não tinham certeza que Jesus era o Messias, porque em momento nenhum Jesus se declarou que era o Messias. Pelo contrário, o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. Em Oséias capítulo 6, versículo 3 nos diz: Neste sentido, o profeta Oséias diz: Conhecemos e prosseguimos em conhecermos ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Ou seja, servir a Cristo implica em conhecê-lo. Tópico 1.2. O servo conhecido progressivamente. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. Marcos capítulo 1, versículo 27. Meus irmãos, não é no muito falar. Em Lucas capítulo 6, versículo 44, nos diz: Toda árvore é reconhecida por seu fruto. Ninguém colhe figo dos espinheiros. Tópico 1.3. Andar com o servo nos faz conhecê-lo. Não há nada mais precioso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Neste sentido, o profeta Oséias diz:
Conhecemos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Oséias capítulo 6, versículo 3. Para conhecer Jesus de verdade, precisamos nos relacionar com ele. Tópico 2. Autoridade do servo. O ensino de Jesus era admirado por todos que seguia e o ouviam, porque possuía autoridade. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 27. Tópico 2.1. Autoridade da mensagem do servo. Podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu e residia no fato dele ser cheio do Espírito Santo. Está inserido no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 1. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Tópico 2.2. A autoridade do servo foi atestada por suas palavras. As palavras de Jesus eram diferentes de tudo o que o povo estava acostumado a ouvir. Quando ele apresentava as verdades espirituais com autoridade, sufocava as tradições dos religiosos. Nas palavras de Jesus existem ensinamentos sólidos que o povo começou a perceber e admirar. Tópico 2.3. A autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Jesus tem o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Vemos que Jesus é a demonstração apropriada do Pai. A ele foi oferecido o poder e autoridade sobre tudo e sobre todos. Ainda no tópico 2.3, temos um comentário do bispo Daniel Malafaia. Depois você volta o vídeo e anota as referências para enriquecer mais os seus estudos. Tópico 3. A compaixão do servo. Jesus tinha compaixão das multidões, angustiadas e desfavorecidas, como ovelhas sem pastor. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Tópico 3.1. A clemência do servo. Naqueles dias, havendo muito grande a multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 1 e o 2. Que vemos então? Que o servo, por sua compaixão, curou a todos que iam até ele. Existem 2 tipos de milagre na Bíblia. Um era para que manifestasse a obra de Deus, e o outro era pela compaixão que Jesus sentia. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 2 e o 3, nos diz: E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele a obra de Deus. Ou seja, meus irmãos, tem luta que nós passamos que não é pecado. Muitas das vezes é Deus nos usando para a manifestação da glória dele. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11, 12 e 13, nos diz: Pouco depois, seguiu ele viajando para uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de uma mulher que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. Tem milagre que Jesus não precisava de fazer, mas pela compaixão que ele sentia pela multidão, ele fazia os seus milagres. Tópico 3.2. O servo que se compadece. A morte, assim como a enfermidade física, emocionais, espirituais, males e doenças passaram a existir em decorrência da entrada do pecado no mundo. Dentro deste panorama, podemos dizer que o pecado trouxe consequências terríveis para toda a humanidade. Depois da queda, o ser humano já não seria mais o mesmo. Entretanto, Jesus demonstrou compaixão ao vir ao mundo para resgatar o homem da maldição do pecado. Cristo demonstrou todo o seu amor, se fazendo pecador por nós, e na cruz levou as nossas iniquidades sobre si. Isaías capítulo 53, versículo 4. Isso nos mostra que o servo se compadece de nós. Tópico 3.3. O servo nos ensina que onde há compaixão, existe o amor.
Marcos relata que Jesus demonstrava sua compaixão a esse homem e aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu as mãos e tocou-o e disse-lhe: Quero ser limpo. Está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40 e 41. Compreende-se facilmente que, com esse fim, Jesus veio ao mundo para demonstrar sua compaixão com todos os que se aproximam dele. Conclusão: é na caminhada e no relacionamento diário com o Senhor que vamos conhecendo e crescendo no conhecimento acerca de Jesus Cristo. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. Esse foi o resumo do Foco na EBD. Espero que tenha gostado e até a próxima lição.